Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Educação Financeira. Neste canal você aprende princípios da educação financeira para você gerenciar as suas finanças e fazer a geração de riquezas. Se você já gostou aqui do nosso canal, inscreva-se para que cheguemos em 100 inscritos. Contribua com o crescimento desse canal se você acredita que a educação financeira pode salvar a vida de muitas pessoas. E também não esqueça de deixar o like, vai ajudar bastante aí para que este vídeo em específico ele chegue a mais pessoas. Vamos lá, nós estamos aqui no episódio 4 da nossa série aqui, Princípios Bíblicos para Gerenciamento Financeiro e Geração de Riquezas. E o tema do vídeo é como ganhar mais dinheiro. Então, na vida financeira, você tem dois lados da equação. É o que você gasta e o que você ganha, né? O que você ganha e o que você gasta. São as entradas e as saídas, são as receitas e as despesas. Então, muitas vezes, nós fomos ensinados na educação financeira somente com um lado da equação, que é o de gastar menos, que é o de economizar no restaurante, economizar no supermercado, economizar quando vai comprar um produto para pesquisar o melhor preço. Mas o outro lado da equação não ensinaram para gente, que é de ganhar mais. Então, precisamos aprender os dois lados da equação. Economizar o nosso dinheiro de forma inteligente e também ganhar mais dinheiro, porque a vida financeira ela vai ser cada vez melhor quando eu ganhar mais, até um certo, obviamente ganhar mais para ter um padrão de vida desejado. E obviamente que esse ganhar mais pode até ser um salário mínimo. Tem pessoas que são extremamente felizes com salário mínimo, tá? Então, basicamente a educação financeira tem muito a ver com o padrão de vida e a gente vai ver um pouco disso aqui nesse vídeo, tá? Como ganhar mais dinheiro? Em primeiro lugar, Deus nos dá semente para multiplicarmos. Então, quando o dinheiro chega na tua mão, o que você faz com o dinheiro? Então, por exemplo, se eu te der um grão de arroz, e se eu dissesse assim para você, olha, você está com o último grão de arroz da humanidade. O que é que você faria? Você comia esse arroz? Ou você plantava esse arroz para que desse mais frutos? Então é mais ou menos isso. Tem pessoas que têm pouco dinheiro e não sabem multiplicar, não sabem ganhar mais. O que chega na tua mão, você pode multiplicar sim. Quando Jesus vai falar para aquele homem da parábola dos talentos, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. Talvez você esteja apenas com um talento, mas é o que você é capaz de gerenciar nesse momento. Porque Deus ele sempre nos dá de acordo com a nossa capacidade. Se Deus não deu mais para você, é porque você não tem capacidade para gerenciar. Ele sabe disso. Então ele deu e o que tinha 5 multiplicou, ganhou mais 5, ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou, ganhou mais 2, ficou com 4. E o que tinha 1 enterrou, porque estava com medo de perder. E quando aquele senhor voltou, ficou irado. Por quê? Porque aquele senhor disse, você poderia ter deixado pelo menos com os banqueiros, porque ele tinha multiplicado ali pelo menos com juros, né? E a gente já sabe qual foi o destino daquele servo, onde aquele senhor disse, você é um servo mau e infiel, vá para as trevas exteriores. Então, assim, é muito importante entender que tudo que chega na nossa mão a gente precisa multiplicar. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tudo que chega na nossa mão. Precisamos ser um bom mordomo, precisamos fazer aquilo render mais. Seja a comida, seja o dinheiro, seja o tempo, preciso gerenciar bem. Então, se o dinheiro que está na sua mão não está sendo multiplicado, você não está seguindo o princípio bíblico da multiplicação. Aqui, por exemplo, falando da parábola dos talentos, tá? Segundo, eu preciso mudar o padrão mental. O padrão mental de uma pessoa pobre é sempre ter passivos. Gustavo, o que são passivos? Passivos é aquilo que aumenta o seu padrão de vida. É aquilo que tira dinheiro de você. É aquilo que você todo mês tem que colocar dinheiro lá. Entre aspas, é aquilo que tira o dinheiro do seu orçamento. Por exemplo, um carro é um passivo se ele é usado só para passeio.
Então, se você usa um carro somente para passear, ele é um passivo. Ele vai gastar combustível, ele vai gastar manutenção. Se você ainda está pagando o financiamento, ele vai gastar o financiamento. Você vai ter que pagar ali. Outro exemplo de passivo, uma casa. Uma casa é um passivo. Se você não está alugando a casa, você está gastando com manutenção, você está gastando com energia elétrica, enfim, é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, né? Então, quem tem filhos, o filho também você vai precisar colocar dinheiro ali. Então, tudo aquilo que você tem que colocar dinheiro e não volta nada é um passivo. E o padrão mental de uma pessoa pobre é sempre de ter passivos, de acumular, de adquirir. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar. é, Enfim, você está sempre comprando coisas que vai pesar no seu bolso. Um celular pode ser um passivo. Se você não está ganhando dinheiro com o seu celular, ele é um passivo, porque quebra a tela do celular, ou então desatualiza, você vai precisar comprar outro. Então, ele acaba se tornando um passivo. Então, passivo, grava aí. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro de você e que, de uma forma geral, aumenta o nosso padrão de vida. Por exemplo, uma coisa é você morar numa casa fora de um condomínio fechado. Outra coisa é você morar numa casa dentro de um condomínio fechado, ou então morar num apartamento. Você vai pagar condomínio, vai pagar, se for alugada a casa, o apartamento vai pagar aluguel. Enfim, é tudo aquilo que sai todos os meses do seu bolso. Então isso se chama passivo e o passivo aumenta o padrão de vida. O tempo correto de comprar alguma coisa. Então, Gustavo, quer dizer que eu não posso comprar uma casa? Quer dizer que eu não posso comprar um carro? Quer dizer que eu não posso comprar um celular? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existe um tempo correto para você comprar qualquer coisa que você precise ou queira. Você precisa saber qual é esse tempo. É um tempo em que eu gosto de falar assim: qual é a forma correta de comprar? Existem alguns princípios. Primeiro, você precisa querer aquilo ali. Então, você precisa querer. Muitas vezes a gente compra alguma coisa sem querer, somente pela emoção, mas muitas vezes a gente não queria mesmo. Então a gente comprou pelo impulso. Então, pergunte a você mesmo: você quer comprar aquilo ali? Segundo, você precisa daquilo ali? Porque muitas vezes a gente quer, mas não precisa, não é necessidade, então não compre, tá bom? Terceiro, você pode pagar? Porque às vezes você quer, precisa, mas não pode pagar, então não compre. Quarto, é urgente? Será que não existem outras prioridades? Você pode pagar mais? Será que esse dinheiro não é de outras prioridades? E a urgência disso? Será que não pode esperar mais um mês? Será que não pode ser daqui a uma semana? Será que não pode ser amanhã? Por que tem que ser hoje? Ah, Gustavo, mas a promoção é só hoje. Perca a promoção. Se você não parou para analisar e planejar uma compra, não compre. Deixa a promoção para lá. Próxima semana tem outra promoção. As promoções não vão acabar hoje. Elas sempre vão ter novas promoções, tá? Porque sempre vão ter novas pessoas e as outras empresas sempre vão fazer novas promoções. Então, resumindo, é o tempo correto de você comprar alguma coisa. Compre quando você tiver realmente o desejo. Compre realmente quando você precisar. Compre realmente se você tiver capacidade de pagar. Compre realmente se for uma prioridade para você. Porque às vezes eu não vou tirar o dinheiro da conta de energia para comprar um celular novo, se o meu celular está funcionando. E mesmo se estivesse funcionando, a energia é prioridade. Então você precisa entender as prioridades. E a última coisa é a urgência. Será que não dá para esperar mais? Então pensa nisso, tá? Então por que esses três pontos são importantes? Porque se você não entender isso, você sempre vai continuar pobre com pouco dinheiro. Você precisa entender agora o outro lado. E detalhe, eu vou repetir aqui. Mesmo que você ganhe o salário mínimo, você pode ter uma vida próspera, tá? Tudo depende do padrão de vida. Aqui eu não estou falando que uma vida ideal precisa ter 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão de reais, não é isso. Você com o salário mínimo, você pode, se você tiver essa educação aqui, pelo menos ali não passar os perrengues. Você viver minimamente bem, tá bom? E, obviamente, que se você tiver educação financeira para multiplicar, uma hora você vai sair do salário mínimo. Você vai ter mais rendas para isso. Agora, se você não estiver multiplicando, você realmente vai continuar na mesma. O padrão mental de uma pessoa rica são os ativos. O que é ativo? É o contrário do passivo. Se o passivo tira dinheiro, o ativo coloca dinheiro. Se o passivo são as despesas, o ativo são as receitas.
Se o passivo é aquilo que sai, o ativo é aquilo que entra. Então, e aqui é onde nós não fomos ensinados. Nós só fomos ensinados a gastar e a economizar. Só fomos ensinados a gastar, 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 gastar e economizar. E o máximo para a gente ter um emprego, só isso. Mas o padrão mental de uma pessoa rica é de estar acumulando ativos. E esses ativos, eles geram dinheiro à medida que o tempo vai passando. À medida que o tempo vai passando, esses ativos vão gerando dinheiro, vão gerando dinheiro. Se tiver aplicado no investimento na bolsa, vai gerando dinheiro de forma acumulada com juros compostos, que em função do tempo ele se torna o teu amigo. Se você for aquela pessoa que gosta de pegar empréstimo e pagar atrasado, os juros compostos é o teu inimigo. Mas se você investir, os juros compostos passa a ser o teu amigo. Então, o padrão mental de uma pessoa rica está pegando ativos, ativos, ativos. Esses ativos vão se acumulando de forma tal que o que eles geram é capaz de manter o padrão de vida da pessoa, né? Então, o ativo ele acaba que pagando o aluguel, pagando a prestação de um carro. Então, você nunca deve usar o seu salário somente como a única fonte de renda. Gustavo, em geral, as pessoas só usam o salário como para comprar as coisas, mas elas não acumulam ativos. Nós fomos ensinados apenas a ter um ativo, que é o emprego. Porém, se eu perder o emprego, eu fico sem ativo nenhum. Então, eu preciso ter ativos, é mais de um. Então, o rico está sempre estudando para ter mais ativos. Gustavo, fiquei interessado, Gustavo. Quer dizer que além do emprego, eu posso ter outra coisa que vai me trazer dinheiro? Exatamente. Bom, o emprego é um ativo, que é um ativo interessante. Eu gosto do emprego. Por quê? Porque o emprego é o lugar onde você ganha dinheiro para aprender. Por exemplo, eu passei 6 anos e meio dando aula na escola técnica, né? Era concursado. E, e ali eu digo para todo mundo onde eu falo, eu passei 6 anos e meio aprendendo, ganhando uma nova profissão. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para você, porque eu dei aula lá. Isso me motivou a dar aula na internet, a dar aula presencial, a dar palestras, a dar curso, enfim, eu aprendi. Eu estive lá estudando e ganhei uma bolsa, que é o salário. Agora, a partir do momento que eu não estou mais aprendendo, é ruim. Eu preciso estar sempre aprendendo, porque quando eu aprendo, eu cresço. Então, com o meu conhecimento, eu posso conseguir outra coisa. Então, o emprego é bom, porque você está recebendo dinheiro para aprender sem risco nenhum. O risco é zero, o risco é do patrão. Então, é bom ter um emprego. O problema é quando a pessoa confia demasiadamente somente nessa fonte de ativo, como em tudo na vida. A gente não pode colocar todos os ovos em apenas uma cesta. Então, por quê? Se eu ficar a vida toda somente com uma fonte de ativo, vamos supor que seja um emprego, né? Pode ser qualquer uma, mas vamos supor que seja um emprego. Se você perder o emprego, você fica sem fonte de ativo, né? E como é que você vai pagar suas contas? Gustavo, mas eu me aposentei lá. Mas você vai depender do INSS? O INSS é um modelo que não se sustenta, porque os idosos que hoje estão ganhando dinheiro do INSS, né, estão recebendo a sua aposentadoria, eles não estão pegando do que eles pouparam lá atrás. Eles estão pegando do dinheiro das pessoas que trabalham hoje, dos jovens que hoje estão trabalhando. Tanto é que você deve ter acompanhado, se não, dá uma pesquisa aí no Google, que em alguns momentos alguns aposentados ficam sem receber a aposentadoria. É atrasado. Por quê? Por que é atrasado? Se em tese é o dinheiro que eu coloquei lá. Porque não é o dinheiro que a pessoa colocou lá. É o dinheiro das pessoas jovens que estão trabalhando nesse exato momento. Então, quando a pessoa confia somente no emprego, lá na frente pode faltar dinheiro para ela. Por quê? Porque os casais hoje estão tendo menos filhos. Então, quando nós ficarmos velhos, vão ter poucos jovens trabalhando para a gente. Então, assim, ter só um emprego é arriscado.
É bom para começar, porque você aprende alguma coisa do mercado, aprende ganhando uma bolsa, né? E com risco zero, é bom. O ruim é quando você fica lá por muito tempo, quando você não está aprendendo mais, e aí isso é prejudicial. Esteja sempre aprendendo. Pergunte, Gustavo, qual é o melhor momento de sair do emprego? Isso aí eu não vou responder, pelo amor de Deus. Mas existe um sinal quando você deixa de aprender. Se você parou de aprender onde você está trabalhando, é um sinal que você deve sair de lá. É um sinal. Não quer dizer que você deve sair de lá, é uma decisão sua. Mas é um sinal. O rico está sempre estudando para ter mais ativos. Então, ter mais ativos é você estudar e construir ativo. Estuda, constrói ativo. Estuda, constrói ativo. Estuda, constrói ativo. Então é assim. É com estudo que se constrói ativos. É com estudo que se faz bons investimentos. E esses ativos, né? Voltando aqui para quais são os tipos de ativo que eu posso ter? Posso ter um emprego, eu posso ter um aluguel, eu posso ter um investimento na bolsa, eu posso ter um canal no YouTube que me traga dinheiro com os anúncios, eu posso ter um curso online, eu posso ter uma mentoria, eu posso ter uma consultoria, eu posso vender um produto, como eu vendi uma pipoca, eu posso ter uma empresa, enfim, tem várias formas de você ganhar dinheiro, tá? Várias formas de ter mais ativos. Aqui eu vou falar em outras playlists de outras formas de você ganhar dinheiro, mas é muito importante você entender nesse momento. Você precisa mudar o seu padrão mental. Não tem apenas uma fonte de ativo, você precisa ter mais de uma fonte de ativo. Compre passivos que sejam financiados pelos ativos. Então isso é muito importante. Não tire do seu salário. Então se você vai comprar um carro financiado, não tire do seu salário, se o seu, não comprometa mais que 55% do seu salário com as despesas. Então resumindo é isso, tá? Isso aí, mais para frente eu vou mostrar a você o percentual que você deve dividir o seu salário aí, mas você não pode estar comprometendo todo o seu salário. Você tem que gerar ativos. E aí esses ativos vai gerar dinheiro e aí você faça com que os ativos eles banquem os passivos. Ou seja, vamos dar um exemplo prático aqui. Então vamos supor que você tenha uma empregada aí que cuida do seu filho ou da sua filha. Então vamos supor que você pague aí um exemplo, R$ 1.000 para ela. Isso é um passivo. Como é que você pode ter um ativo? Se você tiver uma casa alugada, por exemplo, na praia, estou dando um exemplo, na praia ou então no bairro onde você mora, e aí você pega esse R$ 1.000 e paga a empregada. Você construiu um ativo, esse ativo vai gerar um valor e esse ativo vai bancar essa outra coisa. Então toda vez que você pensar num passivo, eu quero comprar uma casa. Antes de pensar no passivo, pensa no ativo antes. Qual é o ativo que eu vou construir para bancar isso? Tá bom? Porque senão você vai tirando seu salário, vai tirando seu salário, vai pagando empréstimo e aí a bola de neve, quando você está mergulhado nas dívidas, né? Então, construa em primeiro lugar ativos. Depois você faça passivos. Beleza? Então é assim que você ganha mais dinheiro, construindo ativos. E no nosso canal, nós vamos trazer várias dicas aqui para você construir ativos. Tem diferentes técnicas para fazer isso na internet, fora da internet. Eu vou estar ensinando você a fazer isso, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo. Abraços.